Tem muitos religiosos no meio da igreja que estão achando que as 99 estando salva está bem, estão achando que as 99 estando em segurança está bem, estão achando que aqueles que aqui já estão seguros e não precisa se preocupar com aquele que já esteve cantando no coral, com aquele que já tocou na orquestra, com aquela que já cantou no coral do círculo de oração, com aquele que já ocupou o altar, com aquele que já foi um pregador renomado, com aquele que já repartiu a Santa Ceia. Jesus está dizendo: o religioso não se preocupa com a salvação, o religioso se preocupa com o recurso que está aqui dentro, mas Jesus está dizendo, na contramão da lógica humana, que nós precisamos entender que se as 99 estão aqui dentro em segurança, é sinal que está faltando um, é sinal que ainda tem um lá do lado de fora que precisa ouvir o evangelho do reino, que precisa entender que ele precisa voltar para a casa do Senhor, que ele precisa regressar para cá, para celebrar a Cristo, para voltar a tomar a ceia, para voltar a cantar no coral, para voltar a fazer parte da orquestra, para voltar, pastor Júnior, a se alegrar conosco, a dizer que Jesus é bom e dizer que este também está esperando o noivo para arrebatar a sua igreja. Jesus é uma visão de amor. Me ajuda, irmão, por favor. A visão de Jesus é uma visão de salvação. Jesus diz: qual de vocês que teria a coragem, a capacidade de deixar 99 aqui dentro e ir em busca de uma que se perdeu? Se perdeu. Sabe o que Jesus está dizendo? Há muitas pessoas que se perderam. Não é somente uma. A parábola é para expressar uma, representando milhões de pessoas que estão aí fora esperando ouvir o evangelho de Cristo. Eles não entendem o que Jesus está dizendo, e Jesus vai lhes propor a segunda parábola, dizendo: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, ela não acende a candeia, não varre a casa e não busca com diligência até achar, e quando ela encontra, vai dizer Jesus, ela reúne as amigas e vizinhas, ela sai pelo bairro, ela sai pela cidade dela, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha dracma, eu achei o que eu havia perdido. Na primeira parábola, Jesus diz que uma ovelha se perdeu. Na segunda parábola, Jesus diz: alguém perdeu dentro de casa, e quando ela encontra, ela convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, se alegrem comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? É mais fácil a gente chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. É natural a gente se alegrar com a vitória que a nossa família recebe, mas quando alguém do lado de fora da nossa família é vitorioso em alguma área, é conquistador em algum momento, Deus abre uma porta, ele troca de carro, ele consegue a casa própria, e nós ficamos aqui murmurando e dizendo: como é que eu não consigo, como é que eu não alcanço, como é que eu não recebo, como é que eu não conquistei ainda. Jesus está dizendo essa noite: se alegre com quem se alegra. E a mulher vai dizer: alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo, porque eu achei o que eu havia perdido. E eu trago notícia boa essa noite: nós vamos nos alegrar quando você achar o que você perdeu. Nós vamos se alegrar. Você não entendeu? Vou repetir: eu vou me alegrar quando você falar em língua, eu vou me alegrar quando você bater palma, eu vou me alegrar quando você levantar a mão sem um pregador pedir. Jesus precisa que a igreja esteja alegre. Quando alguém se alegra no nosso meio, glória ao nome de Jesus. E eles estão atentos naquilo que Jesus está dizendo. Eles estão atentos, ouvindo o que Jesus está dizendo. A primeira parábola, alguém se perdeu. Na figura da ovelha, alguém se perdeu. Na segunda parábola,
alguém perdeu o que tinha. Se perder, é algo de sã consciência. Também pessoas que não vigiam no nosso meio, e quando você percebe, saiu, se perdeu, não conseguiu se manter, pastor Júnior. E tem uns até que dizem assim: eu saí porque está muito apertado, estão pregando muito duro, estão batendo demais, estão apertando muito a cincha, como diz o gaúcho. Então eu vou procurar alguma coisa nova, vou procurar alguma coisa mais light, vou procurar uma church, vou procurar alguém que pregue mais light. O Evangelho de Jesus é poder. Paulo disse: para uns ele é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. O Evangelho não machuca, o Evangelho não maltrata, o Evangelho transforma para a salvação. Aleluia. E a terceira parábola, Jesus vai dizer: um certo homem tinha 2 filhos. Veja que a primeira tem 100, a segunda tem 10 e a terceira tem 2. Vem em ordem decrescente. Vem em ordem decrescente. E Jesus disse: esse tinha 2 filhos. E o mais moço quebrou a lei, quebrou a regra, quebrou o costume, quebrou a tradição, e disse para o pai: dá-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai, sem hesitar, sem brigar, sem discutir com o filho, repartiu a herança entre os 2, dando igual parte para cada um. E o filho mais moço, vai dizer Jesus, ajuntando tudo que recebeu, ficou por um tempo ainda dentro da casa do pai. Ficou um tempo, irmãos, ainda dentro da casa do pai, com um monte de recursos, com um monte de dinheiro, com um monte de bens, com um monte de posses em sua mão. E com um pouco tempo mais tarde, Jesus diz: e este saiu e foi para um lugar distante e começou a viver a sua vida dissolutamente. Começou a viver, a angariar muitos amigos. Aonde ele vai, ele encontra amigos, porque as pessoas são atraídas por aquilo que nós temos para oferecer. Algumas pessoas são atraídas por aquilo que a gente tem para oferecer. É difícil você ver alguém chegar do teu lado e dizer: fica tranquilo, você perdeu o emprego, eu vou te ajudar, eu vou colocar o meu ombro na tua carga. Ou seja, se depender de mim, você não vai sofrer sozinho. Ao contrário de muita gente que faz. Quando a gente tem dinheiro, se aproxima. Quando a gente está bem, se aproxima. Quando a gente tem recurso, algumas se aproximam da gente, mas não é porque nos amam de verdade, porque o amigo de verdade, ele sofre junto, ele chora junto, ele vai para o vale junto, ele passa pela dificuldade junto, e ele fica dizendo: fica tranquilo, Deus vai te levantar, Deus vai te dar vitória, Deus vai mudar teu cativeiro, Deus vai quebrar esse sistema e vai exaltar você sobre a terra. Algumas pessoas fazem isso. Aleluia. Que disse Salomão que a riqueza granjeia muitos amigos. O recurso, ele atrai pessoas para o nosso lado. É isso que Jesus está dizendo. Quando esse homem, esse moço tem dinheiro, ele tem amigos, tem pessoas ao seu redor lhe abraçando, colocando a mão no ombro e dizendo a ele: nós somos seus amigos, fica tranquilo, nós estamos com você. Mas o dinheiro começa a acabar. E o bom do dinheiro é que ele não dura para sempre. Já pensou se o dinheiro durasse para sempre? Já pensou se houvesse essa possibilidade desse dinheiro durar para sempre no nosso bolso? A gente que é assalariado pega com a direita e repassa com a esquerda. Ainda bem que Deus tem um Levi sobre essa terra. Ainda bem que Deus tem o pastor Valdir Júnior. Ainda bem que Deus tem você no meio da igreja para fazer aquilo que Ele determinou, para semear, para abençoar e glorificar o nome do Senhor. Então o recurso desse rapaz fez com que as pessoas se aproximassem dele. Mas chega um momento que acaba esse dinheiro, e Jesus diz que acabando esse recurso, ele vai procurar emprego, ele vai falar com um dos cidadãos daquela região, porque veio uma grande fome, e Jesus
sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar, e na parábola Jesus demonstra isso. Que nem tudo que acontece na nossa vida de ruim é para a nossa morte. Nem tudo que acontece inesperadamente é para a nossa destruição, mas tudo tem um propósito, tem um projeto e tem uma ação divina. Você pode dar glória a Deus por isso, porque talvez eu esteja dizendo a alguém essa noite que está passando um momento de dificuldade. Jesus está dizendo: fica tranquilo, daqui a pouco vai passar e você vai poder cantar o hino da vitória, porque Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Acaba o dinheiro do rapaz, acaba o recurso, ele não tem mais o que fazer, se não procurar um emprego em um dos cidadãos daquela região. E ele bate a porta de alguém, e alguém diz: eu tenho um emprego para você, eu tenho um serviço para você. Qual é? Eu tenho uma manada de porcos aqui aos fundos da fazenda, você pode trabalhar lá, você pode alimentá-los, você pode trabalhar cuidando desses meus porcos. Era como se Jesus estivesse dizendo: aquele que saiu da casa do Pai, ele foi humilhado ao extremo. Todos nós sabemos que judeu não cria porco. Judeu, ele não consegue conviver com essa situação, mas esse rapaz teve que conviver. E é nisso que o diabo faz quando nós abandonamos a casa do Pai, abrimos mão da mordomia que temos na casa do Pai. Eu tenho que dizer, tem muita gente juntando recurso espiritual aqui dentro, tem muita gente sendo beneficiado, sendo abençoado, sendo cheio, mas daqui a pouco nós precisamos entender que vai ter gente que vai sair daqui, porque vai receber uma proposta, mas o conselho que nós te damos é: não saia da casa do Pai. Aqui você tem segurança, aqui você tem liderança, aqui você tem alimento, aqui você tem o recurso que precisa, então fique aqui. Aleluia. Quando o fazendeiro olha para esse rapaz, não diz a Bíblia, creio eu, e quando ele chega na fazenda, o fazendeiro olha, vê a sua vestimenta diferente, vê o seu andar diferente, a sua maneira de falar é diferente, a sua forma de se conduzir é diferente. E o fazendeiro deve de ter pensado: a Bíblia me dá essa oportunidade de imaginar, de conjecturar aquilo que eu prego. O homem deve de ter olhado e dito: esse rapaz é diferente, ele não é dessa região, ele não tem o nosso costume, não tem a nossa cultura, não coaduna com os nossos pensamentos, então eu vou humilhá-lo ao ponto de ele se render a mim e passar a conviver dentro da minha cultura. E eu abro um parênteses aqui para dizer: é tudo que o diabo quer, que você saia daqui e vá lá para fora, e ele transforme a sua vida, transforme a sua mente. Lembra do que disse Paulo aos Romanos: não sede conformado, não se deixem cair na forma que o mundo tem preparado para aqueles que saem da casa de Deus. Não abra mão do que você tem aqui dentro, fique na casa do Pai. Aqui você é uma pessoa querida e bem vista por todos nós. Você vai trabalhar cuidando dos porcos, e ele foi, e alimentando os porcos, alimentando os porcos. Daqui a pouco ele vai cair em si, ele vai olhar para a sua situação, e vai olhar para dentro de si, e vai expressar em voz alta, falando sozinho, soliloquiando. Ele vai olhar para a sua situação e vai dizer: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Quantos trabalhadores, quantas pessoas que trabalham para o meu pai, que não são filhos, que não são herdeiros e que não estão inscritos no testamento, tem abundância de pão, pastor Rodrigo. E eu estou aqui, eu sendo filho, eu sendo herdeiro de tudo que o meu pai tem, eu sendo inscrito no testamento, estou aqui perecendo de fome. Aí ele vai tomar uma decisão extremamente importante. Jesus vai dizer que após ele olhar para si, medir a sua situação, ele vai dizer: levantar-me-ei, versículo 18, levantar-me-ei e irei para o meu